Foi acelerado? Mas esse período, deixa eu resumir aqui para vocês. Aqui no canal do Concurseiro você tem tudo, todas as fases dos períodos da República em Sergipe. E esse período ele é muito importante, ele é o mais cobrado aí nos concursos, né, em demais vestibulares, tudo que envolve história de Sergipe. Esse período da fundação republicana aqui em Sergipe, ou melhor, da instauração da República aqui em Sergipe, é o período mais abordado nas provas. Então é necessário que você preste muita atenção, né, em tudo que eu falei até aqui. O que é que eu falei? Eu disse que a proclamação da República acontece em 15 de novembro de 1889, certo? E nesse mesmo ano a gente tem uma junta governativa que é encaminhada pelo presidente do Brasil aqui para Sergipe. Essa junta ela fica um tempinho lá no poder e depois o Felisbelo Freire vai assumir como primeiro presidente republicano do estado de Sergipe. Anotem isso, que isso é muito importante. E aí, como é que vai se desenvolver esses primeiros anos da República aqui? Serão conflituosos, né? Vai ser formado esse partido republicano, com esses grupos representantes que eu destaquei aqui para você, porém ele vai ter uma vida muito curta, não vai durar muito tempo, já que essas novas facções republicanas, elas vão entrar em conflito uma com a outra, né? E um dos principais conflitos dessas facções são os falcistas, né? Os faltistas, perdão, representados pelo Fausto Cardoso, e os olimpistas, representados pelo Monsenhor, pelo padre Olímpio Campos, ou, como a gente conhece, os pebas e os cabaús, né? Pebas e cabaús, professor? Sim, pebas, porque vem do tatu peba, que cava buraco, porque eram representantes de médios e pequenos agricultores, né? Então era uma forma pejorativa de chamar esses republicanos mais antigos, que os grandes proprietários de terra, os senhores de engenho, os donos das fazendas que produziam açúcar aqui, eles eram chamados de cabaús. Então eles chamavam os agricultores de pebas, cavadores, né? Agricultores. E os pebas, por sua vez, chamavam os senhores de engenho de cabaús. O que é cabaú? Cabaú é o nome de um caldo avermelhado, né? Parece uma cor de sangue, que sai da cana-de-açúcar, né? O cabaú, quando você espreme a cana-de-açúcar, ela solta esse caldo. Esse caldo é chamado de cabaú. Então a gente vai ter esses dois grupos, os pebas e os cabaús. O principal líder desse grupo aqui em Sergipe, dos pebas, era o Fausto Cardoso. Um símbolo aqui na história de Sergipe, um símbolo da República Sergipana. Inclusive vai ter muitos monumentos espalhados aí por Sergipe, ruas, avenidas, com o nome do Fausto Cardoso, assim como o Olímpio Campos também, certo? Os pebas, como eu falei para vocês, são os republicanos antigos, os cabaús, os novos republicanos, né? Então a gente vai ter aqui pebas, republicanos, cabaús, ex-monarquistas. Aqui, gente, eu fiz uma diferenciação. O que um tem de diferente do outro. Os cabaús representam a elite, os pebas representam os comerciantes, os cabaús representam os senhores de engenho, produtores de açúcar, os pebas, os agricultores, comerciantes, funcionários públicos, né? Médios e pequenos aqui do estado de Sergipe. Os pebas são os liberais, eles defendem as ideias liberais da República. Já os cabaús, eles são mais conservadores, afinal eles eram do Império, políticos do Império, né? Eles eram ex-monarquistas. E os pebas, eles também vão defender a participação política do povo, já que os cabaús, eles vão instaurar uma política comum dentro da República Velha, que é o coronelismo. Entendeu? O coronelismo ele vai ser muito presente na história do Brasil durante a República Velha e aqui em Sergipe não vai ser diferente, certo? A gente vai ter, dentro desse conflito político aqui, eleito o primeiro governador de Sergipe. Professor, você não tinha falado que era o Felisbelo Freire? O Felisbelo Freire ele foi o primeiro presidente, o primeiro governador de Sergipe, só que o Felisbelo Freire ele não foi eleito. Olha só, isso é importante. Anota, essas dicas você só tem aqui no canal dos concurseiros. Isso é questão de prova. O Felisbelo Freire foi o primeiro presidente do estado de Sergipe. Ok, certo, professor? Certo.
Mas o primeiro presidente eleito, gente, foi aqui, ó, o José Calazans, dentro dessa política do coronelismo. O José Calazans foi eleito no ano de 1894, o primeiro governador eleito de Sergipe, certo? É um velho político do Império, que é o José Calazans. E como é que funcionava esse tal desse coronelismo, professor? Como é que se desenvolveu esse tal desse coronelismo? Eu vou falar mais para frente, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Era assim, os grandes proprietários de terra, eles compravam esse título, certo? E aí eles instauraram o que a gente vai chamar de voto de cabresto, que é quando o voto nessa época ele era aberto, certo? E limitado. Então, você tinha como saber em quem a outra pessoa votou. E você tinha os seus currais eleitorais. O coronel era um grande proprietário de terra, então quem votava ali naquela região dele ali era contado e ele sabia. Então a pessoa que não votasse no candidato do coronel ia se ver com o coronel, que fazia a própria lei, né? Era uma das maiores autoridades, o Estado era conivente com os abusos do coronel. Por quê? Porque era o coronel que elegia, que iria eleger, né, através do voto de cabresto, o candidato, né, o representante do Estado. Era o coronel que, através da sua força política, ia conceder os votos para que o governador fosse eleito, para que se mantivesse essa oligarquia da República Velha, essa oligarquia que a gente vai ter, vai ser conhecido, né, durante a história do Brasil como a oligarquia do café com leite. Essa oligarquia ela vai ser mantida através desse coronelismo, certo? Então a gente vai ter aqui o José Calazans como primeiro governador eleito. Só que os pebas, né, a galera aqui do Fausto Cardoso, não vai gostar nada dessa eleição. Ela vai falar, essa eleição foi uma fraude, né, vocês forçaram as pessoas a votar, o povo não pôde participar, que república é essa, que o povo não participa, né? Então o Fausto Cardoso ele vai ficar revoltadíssimo com isso, né? E a gente vai ter a revolta de Fausto Cardoso, que vai fazer uma oposição radical a esses novos republicanos. Quem são os novos republicanos? Os ex-representantes da monarquia. O Fausto Cardoso vai liderar uma oposição radical a esses novos republicanos. Inclusive, o Fausto Cardoso ele vai fazer alianças com a polícia sergipana, com a força militar aqui de Sergipe. Vejam, foram os militares que tiraram os monarquistas do poder. Quando eles começam a observar que essa galera está voltando ao poder dentro da própria república, eles ficam meio que assustados, falam, nossa, a gente tirou eles do poder e eles estão dominando a própria república, né? Então o Fausto Cardoso ele vai apresentar isso para os militares vão se aliar ao Fausto Cardoso, certo? E o golpe de 28 de agosto de 1906 vai acontecer, quando os fautistas, né, que eram o grupo do Fausto Cardoso, vão conseguir o apoio da polícia local, que por sua vez a polícia vai atacar o Palácio do Governador. Quem é aqui de Sergipe, quem é aqui de Aracaju sabe onde é que fica localizado, né? Fica localizado ali na Praça Olímpio Campos, aquele palácio que a gente tem ali na praça, que hoje é um museu, né? Ali na Rua da Frente, no calçadão de Aracaju. O Palácio Olímpio Campos, que era o palácio onde estava o governador, né? E esse governador, ele vai ser deposto. E quem vai ser esse governador deposto? Quem vai estar no governo no momento? Não é mais o José Calazans. Quem vai estar no governo no momento, em 1906, é o Guilherme Campos. Cara, o Guilherme Campos era o irmão do Olímpio Campos, o inimigo mortal do Fausto Cardoso. Então, o Fausto Cardoso ele vai aproveitar para se vingar do seu inimigo, vai se aliar com a polícia e vai tirar do poder o irmão do seu inimigo Olímpio Campos, que é aqui o Guilherme Campos, irmão do padre Olímpio Campos, certo? Só que aí o presidente da República, que era o Rodrigues Alves na época, ele não vai gostar nada disso, ele vai falar o que é isso, né? Uma revolta antirrepublicana, ele foi eleito, né? Dentro da Constituição republicana, não houve nada de errado, porque o próprio coronelismo era imposto pela presidência, né? O café com leite lá de Minas e São Paulo. Então, ele vai ordenar que o exército brasileiro marche até aqui Sergipe e
que tirem, destituem do poder o Fausto Cardoso, o golpista, né, republicano Fausto Cardoso, e que garantissem a volta de Guilherme Campos ao governo. O Rodrigues Alves é um presidente interessante de destacar aqui também para outros concursos que vocês possam fazer. Vou dar um destaque aqui para o Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, né, nesse momento que a gente está vivendo hoje aí de pandemia e tudo mais, ele vai enfrentar duas crises pandêmicas aqui, né? A primeira crise que é lá a varíola, ele que vai ser o presidente lá da revolta, da vacina e tudo mais. E numa outra vez, quando ele vai ser eleito, mas ele não vai tomar posse novamente como presidente, ele vai morrer porque ele foi contaminado com a gripe espanhola, né? Uma outra pandemia que assolou aqui o Brasil. Então, só, né, fugindo um pouquinho desse contexto, mas dando destaque aqui a essa personalidade, o presidente Rodrigues Alves, que vai ser importante na história de Sergipe, porque ele não vai aceitar que o Fausto Cardoso, né, e a Força Policial Sergipana tire do poder um governador eleito pela República, que é o Guilherme Campos. Então o Exército marcha até aqui Sergipe e vai ter uma confusão danada ali naquela praça Olímpio Campos. Naquela praça ali que eu citei para vocês, né? Vai ter uma confusão danada na praça do Palácio, porque o Fausto Cardoso está dentro do Palácio, o Exército chega, né? Os olimpistas chegam, né? Para que o Fausto Cardoso saia. Então o Fausto Cardoso vai resistir, certo? Os fautistas eles vão resistir, só que vai acontecer uma verdadeira tragédia aqui em Sergipe, né? Que é o assassinato do Fausto Cardoso, né? Muitos vão dizer que foi a mando do Olímpio Campos, que já foi com a intenção de matar o Fausto Cardoso, né? Então ele vai acabar falecendo, ele não vai resistir a esse tiro, ele vai falecer lá no meio da praça do Palácio, certo? E vai ter a morte aí de um símbolo da República Sergipana, que é o Fausto Cardoso, certo? É uma tragédia, né, que vai acontecer aqui no estado de Sergipe, lembrado por muitos, né? Tem muitos monumentos aí que representam esse evento. Só que tem coisa pior ainda por aí, tem mais sangue para rolar dentro dessa história. Os filhos do Fausto Cardoso vão ficar revoltadíssimos e eles vão falar: quem mandou matar meu pai foi o Olímpio Campos, foi o padre Olímpio Campos que mandou matar meu pai, ele odiava meu pai, eles eram inimigos. Então, dois filhos do Fausto Cardoso vão viajar até o Rio de Janeiro, que era onde o Olímpio Campos estava, e no dia 9 de novembro de 1906, o Humberto e o Armando, que eram filhos do Fausto Cardoso, vão assassinar a sangue frio o padre Olímpio Campos, lá no Rio de Janeiro, certo? Na Praça do 15, lá no Rio de Janeiro. Então a gente tem aqui, né, na imagem aí que eu botei para vocês, o assassinato do Monsenhor Olímpio Campos. Foi retratado em vários jornais do Brasil todo, né? Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, um centro, né, econômico, político do Brasil na época, e o Monsenhor Olímpio Campos estava lá, onde ele foi perseguido e assassinado pelos filhos do Fausto Cardoso, aqui como representa essa imagem que eu trouxe para vocês, né? Então é um episódio, né, um período de muitos conflitos, né, um período sangrento aqui na história de Sergipe, certo? Só que esse período ele vai passar, a rivalidade entre o grupo do Fausto Cardoso e do Olímpio Campos, ela vai permanecer, certo? Porque o grupo do Olímpio Campos vai ficar no poder. Mas, gente, para falar mais disso aí, para falar mais do coronelismo, eu vou aguardar um pouquinho, porque agora eu vou chamar vocês para conhecer essa história super interessante que eu falei mais de perto. Você quer conhecer essa história de perto? Quer conhecer o História na Rua aqui do canal do Concurseiro? Então vem comigo para a gente conhecer essa história em foco, para que a gente possa ver lá a praça onde o Fausto Cardoso foi morto, onde tudo isso aconteceu. Isso só aqui no canal dos Concurseiros. História na Rua. Hoje nós estamos aqui na Praça Fausto Cardoso, no quadro História na Rua. Isso você só tem aqui no canal dos Concurseiros, gente. Hoje nós vamos falar sobre a Praça Fausto Cardoso, sobre a tragédia da República Sergipana, que envolve o Fausto Cardoso e o Olímpio Campos. E nessa praça aqui nós temos esses dois símbolos, né? A estátua do Fausto Cardoso,
o Palácio Museu Olímpio Campos, e essa que é uma das praças mais antigas de Sergipe, fundada em 1857, ainda durante o Império Sergipano. De plano de fundo nós temos a Avenida Ivo do Prado, a Ponte do Imperador, uma construção, um atracadouro, na verdade, que foi construído para receber o Imperador Dom Pedro II. Assim como essa praça também foi um pedido do Imperador. Essa praça é muito importante para a história de Sergipe, para a história de Aracaju também, porque é daqui, esse é o ponto, esse é o marco inicial para a construção arquitetônica de Aracaju. O quadrado de pirro, o xadrezinho aí que vocês vão estudar com o professor Bareta, vai começar aqui. Aracaju, o projeto da cidade de Aracaju tem início aqui, nessa praça. E nós temos aqui muita história, além da fundação de Aracaju, nós temos aqui o Fausto Cardoso, a estátua do Fausto Cardoso, um grande político, um símbolo de resistência contra as oligarquias rurais que dominavam aqui o estado sergipano na Primeira República, na República Velha. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história do Fausto Cardoso e do Olímpio Campos agora? Vem comigo! Agora nós estamos diante da estátua do Fausto Cardoso, na Praça Fausto Cardoso, mas vale lembrar que essa praça ela já teve outros nomes. Ela já foi a Praça do Imperador, ela já foi a Praça dos Três Poderes, ela já foi a Praça Tiradentes, um símbolo da República, E hoje ela se chama Praça Fausto Cardoso, em homenagem a esse político, o Fausto Cardoso, que foi assassinado, aqui nessa praça. Ali, em frente ao Museu Olímpio Campos. Fausto Cardoso, ele liderou uma revolta contra a oligarquia rural, a oligarquia olimpista, que dominava por alguns anos o cenário político aqui em Sergipe. O Fausto Cardoso, um grande republicano, junto com a polícia de Sergipe, tomou o Palácio do Governo, que era o centro do poder executivo, e Sergipe foi dominado pelos falcistas, e pela ideologia republicana do Fausto Cardoso e dos seus seguidores, Então a gente vai ter aqui a tragédia da República Sergipana, que foi o assassinato do Fausto Cardoso. A estátua ela tem aqui uma representação do que o Fausto Cardoso simboliza, do que o Fausto Cardoso representa na República Sergipana. Vou morrer defendendo a honra da minha terra. É essa frase aqui do Fausto Cardoso, que foi assassinado no dia 28 de agosto de 1906, na revolta do Fausto Cardoso. Isso é muito importante para a sua prova. Anota aí a revolta do Fausto Cardoso. Agora vamos aqui na frente do museu. Agora nós estamos aqui na frente do museu, do Palácio Museu Olímpio Campos, uma construção do ano de 1863. A Praça Fausto Cardoso ela foi inaugurada em 1857, mas o Palácio Museu Olímpio Campos em 1863. Esse palácio ele foi o primeiro símbolo do poder executivo aqui no estado de Sergipe. Essa Praça Fausto Cardoso ela simbolizava exatamente esses três poderes, Nós temos ali a Assembleia Legislativa, nós temos aqui ao lado o Poder Judiciário e aqui o símbolo do Poder Executivo, o Palácio do Governo. Hoje, Palácio Museu Olímpio Campos, em homenagem ao político Olímpio Campos, outro envolvido dentro dessa tragédia da República Sergipana. O que aconteceu aqui? O que aconteceu de fato aqui? No ano de 1906, certo? O Fausto Cardoso liderou uma revolta que tomou o Palácio Olímpio Campos, o estado de Sergipe. Só que aí o presidente do Brasil enviou tropas federais, certo? Rodrigues Alves enviou tropas federais para que o Fausto Cardoso e os revoltosos fossem retirados do poder, devolvendo o poder para o então governador Guilherme Campos, irmão do Olímpio Campos. Acabou que aconteceu uma tragédia. O Fausto Cardoso, na saída, durante aquele tumulto, ele levou um tiro. Foi morto aqui nessa praça. Os filhos do Fausto Cardoso não aceitaram o assassinato do seu pai e poucos meses depois, em novembro, eles foram atrás do Olímpio Campos, certo? O político que rivalizava com Fausto Cardoso e, para a família, o Olímpio Campos que tinha mandado matar o Fausto Cardoso. Não se foi comprovado nada disso, da ordem do Olímpio Campos para o assassinato do Fausto Cardoso. Mas os filhos do Fausto Cardoso foram até o Rio de Janeiro
na Praça 15 de Novembro, lá no Rio de Janeiro, em frente à Assembleia do Rio de Janeiro, o Olímpio Campos foi abordado pelos filhos do Fausto Cardoso, o Humberto e o Aguiar Cardoso, e esses atiraram, desferiram facadas e mataram em praça pública o Monsenhor, deputado, senador Olímpio Campos, lá no Rio de Janeiro. E essa é uma marca sangrenta, né, da história de Sergipe, da história da República de Sergipe. Ei, concurseiro, uma informação importante, duas informações muito importantes sobre o Palácio Olímpio Campos, certo? A gente tem uma data aqui na frente do palácio que simboliza o dia da sergipanidade, 24 de outubro de 1820. Anota essa data aí, questão de prova, certo? Muito importante. E outra coisa importante sobre o palácio é que hoje ele é um museu muito visitado, representa também a história de Sergipe aqui dentro, mas esse museu ele foi tombado como patrimônio histórico sergipano no ano de 1985. Então anota, porque esse palácio aqui é um dos patrimônios de Sergipe. Então se cai lá, Patrimônio Cultural Material de Sergipe, a gente tem aqui o Palácio Olímpio Campos e a data da sergipanidade aqui na frente do palácio. Anota isso aí, que é muito importante para a sua prova, hein? Agora vamos conhecer a estátua do Olímpio Campos. E agora nós estamos aqui diante da estátua do Olímpio Campos, né? Como vocês vão perceber, é uma estátua bem menos poderosa, né? Uma estátua mais simples do que a estátua do Fausto Cardoso. E tem um motivo para isso. O Fausto Cardoso, ele simboliza a República. O Fausto Cardoso é um herói republicano. Já o Monsenhor Olímpio Campos, ele é um político da velha guarda, ele é um político do Império. Ele simboliza os novos republicanos, aqueles políticos que eram políticos do imperador, políticos do Império, e acabaram aceitando, migrando para a República, né? E vão estabelecer, através do coronelismo aqui em Sergipe, uma aristocracia rural, uma dominação, um governo autoritário. E o Fausto Cardoso, com a revolta de Fausto Cardoso, né, vai lutar contra esse regime autoritário imposto pela oligarquia olimpista aqui em Sergipe. Hoje nós temos a representação dos dois aqui. A estátua do Fausto Cardoso, na Praça Fausto Cardoso, que tem lá também o Museu Olímpio Campos, e aqui a estátua do Monsenhor Olímpio Campos. Mas, se vocês perceberam, né, a estátua do Fausto Cardoso é muito mais imponente, exatamente por isso, porque o Fausto Cardoso representa o novo, a nova república, e o Olímpio Campos representa os políticos conservadores. Mas tem um detalhe sobre o Olímpio Campos que a gente precisa colocar em pauta. O Olímpio Campos, apesar de conservador, apesar de político do Império, ele votou a favor da abolição da escravidão aqui no Brasil, certo? Ele votou a favor da Lei Áurea. Então é um importante político para a história de Sergipe, para a história do Brasil. Isso vocês só encontram aqui no canal do Concurseiros, no História na Rua. A gente vem para onde a história aconteceu, sai do livro, sai do canal, sai do estúdio e vem para onde a história aconteceu. Você só encontra isso aqui no canal dos Concurseiros, no História na Rua.